Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é César Teixeira Pacheco, eu sou estudante de Engenharia Elétrica e atualmente estudo na Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Olá pessoal, meu nome é Gustavo Lenha de Stephen, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. O nosso projeto tem orientação da professora Ana Luísa Soubia e se chama Apoio Pedagógico e Aulas Extracurriculares, Ciências Exatas para Discentes do Ensino Fundamental e Médio. Bom pessoal, primeiramente nós vamos falar um pouco sobre a multiplicação e o seu conceito. Mas o porquê de nós utilizarmos a multiplicação? Bom, a multiplicação ela serve para facilitar a soma de números iguais, ou seja, a gente vai diminuir a conta e facilitando assim a multiplicação de vários números iguais. Vamos pegar um pouco esse exemplo. Quando nós somamos 4 vezes o número 2, 2 mais 2 mais 2 mais 2, nós temos o resultado de 8. Só que percebe-se que o número 2 repete 4 vezes. Então, se nós fizermos 2 vezes 4, tem que resultar o mesmo número 8. Nós podemos também representar a multiplicação, quando nós quisermos fazer essa conta, de duas formas: por meio de um x ou por meio de um ponto, fazendo assim a multiplicação entre esses dois números. Existem, então, diversas formas de se multiplicar. A primeira delas que vamos estudar é para se multiplicar dois números inteiros de dois algarismos. E para isso, nós adotamos o seguinte procedimento. Nós multiplicamos o algarismo mais à direita do número de baixo pelo número inteiro acima. Como no exemplo mostrado no slide, nós vamos multiplicar o 9 por 25. A gente sabe que 9 vezes 5 é igual a 45. O 5, que representa a unidade, colocamos embaixo. E o 4 colocamos acima do número 2, representando as dezenas. Após esse cálculo, nós multiplicamos o número 2 por 9, que é igual a 18, e adicionamos os 4 da resposta anterior, totalizando assim 22. Sabemos então que 9 vezes 5 é igual a 225. Agora, nós temos que multiplicar o 1 pelo 25. E para isso, a gente primeiro tem que adicionar o asterisco no algarismo das unidades. E após, realizamos esta multiplicação. Sabemos que 1 vezes 25 é igual a 25. Agora, nós temos então que somar as respostas encontradas. No caso, nós vamos somar 225 com 250. Realizando essa soma, então, a gente obtém 475, que é o resultado da nossa multiplicação. Então, quando a gente deseja multiplicar dois números decimais, a receita é a mesma. Temos, porém, que observar as vírgulas. Vemos nesse exemplo o cálculo de 3,3 vezes 3. A gente pode proceder imaginando que fosse a multiplicação de 33 por 3 e depois apenas adicionar a vírgula. Nesse caso, nós temos que 3 vezes 3 é igual a 9 e obtemos como resposta 99. Devemos agora manter a posição da vírgula, ou seja, considerar a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso, o 3,3 tem uma casa decimal, então colocamos a vírgula da resposta entre os números 9 e chegamos à resposta final, de 9,9. Bom, para multiplicarmos dois números decimais, juntamos os raciocínios anteriores. No exemplo, queremos descobrir o valor de 1,2 vezes 2,4. Para o cálculo inicial, vamos considerar a multiplicação de 12 vezes 24 e depois apenas adicionar a vírgula. Para multiplicarmos, então, 4 por 12 e encontramos 48. Depois, multiplicamos 2 por 12, sem nos esquecer da casa em branco representada pelo asterisco. Assim, encontramos 24. Somando os dois resultados, chegamos ao valor de 288.
E como temos uma casa depois da vírgula em 1,2 e uma casa depois da vírgula em 2,4, no resultado final, nossa vírgula deve se deslocar 2 casas para a esquerda, ficando entre o 2 e o 8. Assim, o resultado da multiplicação de 1,2 por 2,4 é 2,88. Já no último exemplo que nós vamos dar, para o caso da multiplicação de frações, o procedimento é um pouco diferente. Primeiro, nós multiplicamos o numerador do primeiro pelo numerador do segundo. Após, nós multiplicamos o denominador do primeiro pelo denominador do segundo, resultando então em 8 vezes 4 e 3 vezes 3, resultando então em 32 nonos. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre as propriedades da multiplicação. A primeira propriedade é a propriedade comutativa, que diz o quê? Um número vezes outro número é igual ao outro número vezes um número. Na representação, nós temos que A vezes B é igual a B vezes A. Um exemplo prático, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2, que resulta no número 6. Temos também a propriedade associativa, que diz que A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C. Reparem na troca da posição do parênteses, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Temos também a próxima propriedade da regra dos sinais. Quando há a multiplicação de dois números positivos, o resultado resulta em um número positivo. Quando há a multiplicação de um número positivo e de um número negativo, o seu resultado final é um número negativo. E quando há a multiplicação de um número negativo e de um número negativo, a gente tem um resultado final de um número positivo. Temos também a propriedade de distribuição, que diz que um número vezes a soma de dois outros números é igual ao número vezes um número mais um número vezes o outro número. Na representação, nós temos que A vezes a soma de B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Reparem na propriedade dos parênteses, que é muito importante nessa questão da distribuição. Um exemplo prático, 2 vezes, abre parênteses, 1 mais 3, fecha parênteses, é igual a 2 vezes 1 mais 2 vezes 3. E a última propriedade nós temos do elemento neutro, que diz que quando um número multiplicado por 1, sempre vai resultar esse número. Um exemplo prático, 1 vezes 105.000 vai dar os 105.000, porque o 1 não interfere no resultado final. Agora então, para fechar a nossa aula e testar os nossos conhecimentos, nós vamos fazer um pequeno exemplo de João, que estava com um desejo muito grande de comer balas. Então, ele foi ao mercado do bairro e comprou 6 balas. Ele sabe que cada bala custa 10 centavos. Então, quanto dinheiro João gastou no final? Pelo que a gente aprendeu na aula hoje, nós temos dois métodos de resolver esse problema. O primeiro é o método mais usual, o mais simples, na verdade, que é o método da adição, aonde nós sabemos que, se João comprou 6 balas e cada uma delas custou 10 centavos, nós podemos fazer a soma. Somar 10 centavos de cada bala, ou seja, 10 centavos, mais 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 10 centavos, totalizando 60 centavos. A gente vê que quanto maior o número de balas que João comprar, maior vai ficar a nossa conta. E se João comprasse 50 balas? Ficaria muito grande nosso cálculo, você não acha? Então a gente aprendeu na aula de hoje a multiplicação, que torna este processo muito mais fácil. A partir deste método, nós multiplicamos o valor unitário de cada bala, que é 10 centavos, pelo número de balas que João comprou, no caso 6. Então, fazendo essa multiplicação simples de 10 centavos vezes 6, nós chegamos a 60 centavos, o mesmo resultado encontrado anteriormente. Porém, a gente pode perceber que é muito mais simples através do método da multiplicação. Então, essa foi a nossa aula de hoje de multiplicação
Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam que a nossa próxima aula será sobre divisão. Então, até lá!